Texto bíblico que nos conta um pouquinho sobre o próprio Cristo. Nos conta sobre a necessidade que ele teve de peregrinar, a necessidade que ele teve de chamar os discípulos para andarem com ele e também andar e sair da sua terra. Nós vamos falar hoje sobre a nossa série sobre Abraão, que teve também que sair da sua terra. Então, leremos Marcos capítulo 6, versículos 1 até o 13. E assim eu passo a palavra. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é este homem? Consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pode fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Ele ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 em 2, dando-lhe autoridade para expulsar espíritos maus, de ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar as sandálias e não levar nenhuma túnica a mais do que usavam. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem da cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra essa gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios, curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada uma de vocês. E hoje, como nós falamos, nós vamos começar a nossa série de pregações. Série essa sobre Abraão. Abraão que é considerado como pai da fé. Mas antes de olharmos para essa história, eu quero começar com 2 perguntas básicas para nós pensarmos durante todo o nosso mundo. A primeira pergunta é: quantas vezes nós, vocês e eu, tentamos controlar Deus para conseguirmos aquilo que nós queremos? E a segunda pergunta é: qual é o tempo da promessa? Qual é o tempo certo da promessa para ela se cumprir? Qual é o tempo da promessa se cumprir nas nossas vidas? Essas 2 perguntas são muito importantes para que nós possamos olhar para a vida de Abraão e olhar para a nossa vida também. E assim, querida comunidade, nós vamos, ao longo desses próximos 2 meses, estudar alguns personagens bíblicos. Estudaremos Oséias, estudaremos Salomão, conheceremos um pouquinho mais da história de Jacó, de Isaac, Ruth e outras mulheres também, como Ana. E esse tempo serve para que a gente possa olhar para esses personagens e pensar: o que tem a ver comigo? A ideia é que nós possamos entender a realidade e aquilo que eles passam, mas também olhar para a nossa vida. E não poderia ser diferente. Não teria outro personagem para se começar uma série como essa que não fosse o pai da fé, que não fosse Abraão,
que não fosse aquele que foi chamado por Deus para sair de sua terra. E assim, eu quero começar a contar um pouquinho sobre esse homem. Esse homem que nós, ainda hoje, nos cultos infantis, nos cultos das crianças, é cantado uma musiquinha que diz: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Nós olhamos para esse homem e pensamos: nossa, ele deve ter tido 1 milhão de filhos. E na verdade, essa realidade naquela época não era bem essa. Abraão, ele não tinha nenhum filho. Inclusive, a sua esposa era estéril. Ela não poderia ter filhos. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dele. Abraão, ele era natural de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Essa cidade era uma cidade onde não era Deus o centro de tudo. Essa cidade era uma cidade considerada pagã. O que é pagã? Pagã é um lugar onde as pessoas adoram vários deuses, existem várias estátuas, vários santuários, para que as pessoas vão e adorem. É um povo que adora muitas coisas, mas que não tem um Deus apenas. O paganismo naquela região era comum. Então significa que Abraão ele não era judeu, ele não fazia parte do povo escolhido por Deus, e ele não tinha nada a ver com o povo de Israel. Naquele momento, ele era apenas um homem que pegou sua família de um dos caldeus, sua mãe, sua esposa e seu sobrinho, e foi andando até uma cidade chamada Harã. Essa cidade chamada Harã foi a cidade onde eles se instalaram e onde sua mãe morreu com 205 anos. Uma idade um pouquinho alta para nós hoje. E no capítulo 12, que nós deixamos de indicação para aqueles e aquelas que pudessem ler, diz um pouquinho sobre o chamado de Deus para esse homem. Nos conta sobre como Deus chamou este homem. E eu quero ler Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, que diz assim: Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: Saia de sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai. Vá para uma terra que lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei e seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarão, amaldiçoarei os que o amaldiçoarão. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Deus ele chama esse homem que não conhecia Deus, mas que era um homem justo, um homem íntegro, e fala assim: Abraão, pega as coisas e anda, sai da tua cidade e sai a caminhar. Eu vou te mostrando para onde tu deve ir, mas eu não vou te dizer para onde. Só quero que você confie em mim. Só que em troca dessa confiança, você vai ter prosperidade. Prosperidade familiar, prosperidade em bens, você vai prosperar. E você vai ter tantos filhos, tantas pessoas ao seu redor, que você será uma nação e será bênção para todas as outras que existem. Abraão tinha 75 anos, gente. Imagine nós, com 75 anos, pegando uma mochilinha, deixando tudo como Jesus manda os discípulos deixarem no texto de Marcos que nós lemos, e sair a caminhar no lugar onde Deus mostraria. Então Abraão pega, vai e ele vai andando até que ele chega num lugar chamado Canaã. Canaã era o lugar onde Deus preparou para ser a terra que eles seriam nação, que eles seriam um povo, que eles seriam um povo de Deus. Quando chegaram lá, Deus ele vai, aparece para Abraão e fala: Ó Abraão, seguinte, essa é a terra que você vai ficar, só que ela ainda não é tua. Então, segue o bairro, continua caminhando. Eu vou te mostrar onde tu vai. Não é aqui. Pode continuar andando. Abraão olha, admira a terra, acha bonita a terra, mas continua com aquele pensamento: como é que eu vou ter tanta gente assim se a minha mulher não pode ter filho? Essa é a pergunta. Como uma mulher que não pode ter filhos sem estéreo
a gente sabe como que é a seca. Nós vivemos numa terra que tem seca também. Ele sabe que as coisas não se movem. E dessa forma também vamos. Então eles vão para o Egito. No Egito, Abraão ele chega com sua esposa, e a esposa de Abraão, Sarai, ela era linda. Ela era a mulher mais deslumbrante que existia na terra. E Abraão ele olha e fala assim: ó Sarai, vamos fazer o seguinte, vamos dizer para eles que tu é minha irmã. Não vamos contar que tu é minha esposa, porque eles vão me matar para ficar com você. Eu tenho certeza. E aí, Abraão mente para o povo egípcio, mente para o faraó. O faraó vê aquela beleza toda da Sarai e leva ela para dentro do palácio. E lá no palácio, acredita-se que o faraó tem relações com ela, porque ela vira uma das esposas em casa do faraó. E depois Deus começa a castigar o povo, porque Deus falou que aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. E essas maldições caem sobre o povo do Egito, mas o culpado disso era Abraão, porque Abraão mentiu. E então, quando o faraó descobre que Sarai era a esposa de Abraão, ele manda eles saírem daí urgente. Ele expulsa eles. E eles vão para um lugar sem rumo de novo, porque eles não tinham para onde ir. Com essa expulsão, eles seguem viagem e eles se instalam lá na terra prometida. Eles param em Canaã. Eles ficam lá, tranquilos. E Ló, e o sobrinho dele, seguem viagem para Sodoma. Se a gente pensar um pouquinho, a gente lembra o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus por conta do pecado. Abraão é um homem temente a Deus, sim. Mas nós vimos agora que ele deu uma escorregada. Ele errou. E errou feio. Mas Deus continuou lá. E mesmo assim, mesmo Abraão sendo temente a Deus, depois de tudo isso, ele ainda passou por dificuldades. Ele passou por tempestades, ele passou por guerras. E uma dessas guerras é muito interessante, que Deus protege ele de tal maneira que um exército pequeno, de 2 reis, derrota um exército de 4. De 4 reis, um exército gigantesco, perde para Melquisedeque e para Abraão. Melquisedeque era rei de Salém, que hoje é Jerusalém, que é a terra prometida. E esse homem abençoa. Abraão diz: leva o que tu quiser, porque se eu venci essa guerra, foi porque o teu Deus me protegeu. E Abraão disse para ele: não quero nada. Deus não me deu isso para mim, não é meu, isso é teu. E ele nega. Gênesis 14, versículo 24 diz isso: que Abraão, com sua integridade e sua justiça, ele não aceita nada. E a partir daqui nós vemos como o nosso coração ele é enganoso e como nós somos errôneos. Porque a partir desse momento, depois de Deus ter defendido ele no Egito, depois de Deus ter defendido ele nas guerras, depois de Deus ter cuidado dele na peregrinação, no caminho que ele estava no meio do deserto, Abraão se estressa com Deus e fala: Seu Deus, eu já estou esperando há um bom tempo e eu preciso que tu resolva o meu problema. Seguinte, eu tenho uma ideia para você. Já que tu não sabe como tu vai me dar o filho, como tu já me deu prosperidade, tu já me deu comigo, tu já está comigo, e não tem ideia de como tu vai dar o filho, porque eu acho que tu nem sabe o que tu está fazendo, eu vou te dar para ti. Deixa eu adotar meu sobrinho. Meu sobrinho é bom, é um guri legal, e eu preciso de alguém da minha descendência, porque eu já estou velho. Abraão fala. E aí Abraão estava com uns 84 anos, mais ou menos. Deus olha para Abraão e fala assim: não, tu é ingrato, mas o teu filho vai ser da tua descendência. E olha para as estrelas do céu. A tua descendência será muito maior do que o número de estrelas que existem no céu, e muito maior do que qualquer quantidade de grão de areia que existe no mundo. Essa é a resposta de Deus. Deus, ele não desiste, e Deus não descumpre uma promessa, bem como ele não nos abandona. Abraão crê, ele acredita
chateada que Deus ainda não te deu um filho, mas eu tenho uma ideia. E aí foi a pior ideia que uma pessoa podia ter. Ela fala assim: Abraão, eu tenho minha concubina, a pessoa que trabalha para mim, minha empregada, a minha serva, se chamava Agar. E ela fala: olha, faz um filho nela, que vai ser como se fosse nosso. Essa foi a ideia de Sara. Uma ideia de Jericó, como digamos. Não tinha como ser pior. E Abraão tinha confiado em Deus um pouquinho antes, mas ele pensou assim: mas esse Deus não cumpre de verdade. E a mulher falou, e ele topou. A ansiedade de Abraão e a ansiedade de Sara fizeram com que ele cedesse a algo que Deus ordenou que não fosse acontecer. E assim nasceu Ismael. Quando Abraão tinha 86 anos de idade, ele foi pai de um menino chamado Ismael, que deu origem ao povo islâmico, ao povo palestino. E vocês sabem como Israel e a Palestina brigam até hoje em todos os problemas, por conta dessa geração. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus aparece mais uma vez e ele reforça a promessa. Ele diz assim: eu não esqueci de ti, e eu não mudei o que eu pensava sobre isso. Então Deus pega o nome de Abraão, que significava antepassado famoso, e transforma em Abraão, com 2 A, que significava pai de multidões, pai de nações. Da mesma forma, ele pega Sarai, que fez essa lambança, junto com o seu marido, óbvio, né? Fizeram essa lambança de traição e tudo mais, e transforma o nome dela de Sarai para Sara, que significa princesa. E nesse dia que Deus transforma o nome dos seus 2 filhos, ele convida e comunica a necessidade da circuncisão, que é quando o povo judeu ele marca o seu filho, circuncida o seu filho no 8º dia, para marcar que aquele homem faz parte do povo de Deus. E assim foi feito. Todos os homens da família de Abraão, todos os homens da sua tribo, do seu local, de Canaã, fizeram essa circuncisão. Só que eles fizeram ela já adulta, por honra, glória e obediência a Deus. Eu imagino a dor desses homens antigos. Quando Abraão tinha 100 anos, já havia passado por dúvidas, por tentativas de dar uma ajudinha, um jeitinho brasileiro com Deus. Depois que Abraão já tinha passado por questionamentos, por desconfiança, por confiança, ele foi pai. Com 100 anos, ele foi pai. Ele e Sara deram a luz a Isaac, que foi circuncidado no 8º dia, como Deus ordenou. Após 25 anos de espera. Algum de nós aguenta esperar 25 anos por alguma coisa? Pense bem. Quando nasce essa criança, Deus olha para Abraão e fala o seguinte: agora que você tem seu filho, você agarre ele, leve para o alto do monte, arrume uma pedra e uma faca e o sacrifique para mim. Deus manda Abraão, que esperou 25 anos pelo seu filho, matar o seu filho. É bem verdade que naquela época isso era muito comum, porque sacrifícios de primogênitos eram comuns para os deuses pagãos, para os outros deuses. Mas imagine 25 anos de espera por um Deus, por um filho, e seguindo um Deus que falou que ia abençoar ele e não ia tirar coisas dele. Mas Abraão vai, obedece, leva o menino, amarra o menino no altar, e quando ele levanta a faca, vai cravar a faca, Deus fala: parou! E aí aparece um cordeiro ao lado de Abraão. Deus não deixou Abraão matar o seu filho por misericórdia e por graça. E se nós pensarmos um pouquinho, foi exatamente isso que ele fez por você e por mim na cruz, quando ele mandou Cristo.
naquele momento. Cristo veio ao mundo e se deu por nós, para substituir você e eu a Deus. E agora eu quero voltar para as perguntas, depois que a gente conheceu um pouquinho da história desse homem, que vocês vão viram que tem altos e baixos, é uma bagunça, é um filme. Guerra, traição, filho com outra, filho depois, 25 anos de espera, caminhar no deserto. Nós podemos voltar àquelas perguntas. Quantas vezes nós somos que nem Abraão e Sara, ou Abraão e Sara, e nós tentamos controlar Deus para conseguirmos aquilo que nós queremos? Deus, tu sabe que eu estou precisando, dá uma forcinha aí, eu até tenho um jeitinho de fazer. A outra pergunta: qual é o tempo da promessa se cumprir na nossa vida? É 25 anos? É uma semana? É 30 dias? É 12 anos? É 80 anos? Quanto tempo? E novamente eu questiono: quantas vezes você teve oportunidade de Deus? Olhando para a história desse pai da fé, é possível nós percebermos que sempre nós tentamos controlar tudo, inclusive Deus. Nós tentamos o nosso jeitinho, fazemos o nosso jeitinho, muitas vezes dizemos que Deus mandou nós fazer daquele jeitinho, ou falamos que Deus não falou nada, como Ele concordou, e nós quebramos a cara. E as coisas vão para baixo. E aí acontece como aconteceu com Abraão, que teve 2 filhos e conseguiu dividir 2 nações, tornando elas rivais uma da outra. A nosso jeitinho brasileiro não dá certo, porque parece que nós queremos ensinar Deus a trabalhar, mas Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida, por mais que você ache que você que manda na sua vida. Não é verdade, porque Deus é soberano. A segunda pergunta: qual é o momento certo para se cumprir a promessa? É no tempo de Deus. Não sei o que você está esperando, não sei o que você quer, não sei por qual motivo você tem orado a Deus, não tenho nem ideia. Mas se você está orando e está pedindo, e Deus tem confirmado algumas coisas, é porque em algum momento você vai receber. Pode demorar. E você pode nem ver. Abraão não viu a descendência maior que o grão de areia. Teve só Isaac. Isaac teve vários filhos. Nós vamos ver na outra semana. Mas Abraão teve um. E esse um virou um povo chamado Israel. E esse povo de Israel virou nós. Porque nós fazemos parte desse povo. Nós somos também filhos, porque nós cremos em Cristo e nós somos descendência de Abraão. O tempo de Deus é o momento do cumprimento da nossa promessa, das promessas da nossa vida. Abraão esperou 25 anos. 25 anos para ter um filho. Você consegue esperar 5 minutos para alguém responder você no WhatsApp? Quando você liga para alguém e a pessoa não atende, você consegue esperar um pouquinho e pensar que ela vai voltar? Ou você liga. Ele esperou 25 anos. Por fim, meu querido, minha querida, que nós possamos aprender que o tempo de Deus é o melhor tempo. Que o jeito de Deus é o melhor jeito. E se temos dúvidas qual é o jeito de Deus, vamos ler a Bíblia. A Bíblia nos ensina o jeito de Deus. O tempo de Deus vai nos mostrando, de acordo com o nosso relacionamento com Ele, de acordo com o caminho que percorremos. Todos nós fazemos e somos parte da promessa feita de Deus para Abraão, que Abraão e a sua descendência seria utilizada para ser bênção para as pessoas. Lembra de Marcos? Os discípulos de 2 em 2 iam às casas, curavam enfermos, expulsavam demônios e pregavam o Evangelho.
nós fazemos parte dessa mesma promessa. E essa promessa ela se cumpre por meio de Cristo, quando Cristo dá a sua vida por nós e nos chama, e nos dá a oportunidade de vivermos segundo o coração de Deus e segundo o seu tempo e suas promessas. Por isso, Deus ele nos chama para abençoar as nações. Ele nos cuida, Ele nos ama e Ele sim nos dá a prosperidade, porque todos nós estamos aqui porque estamos vivos e a vida ela é a marca do cuidado de Deus. Por isso, que possamos confiar no tempo de Deus, no jeito de Deus, na sua soberania, no seu poder e no seu cuidado. Amém. E que o próximo domingo nós possamos refletir sobre isso, dizendo: